Abra sua Bíblia, por favor. Texto muito conhecido. Se coloque sobre os vossos pés, em reverência à palavra de Deus, não a mim, que eu não sou ninguém, quem é tudo é Jesus aqui. Sem Ele eu não posso, eu não faço nada. Jó capítulo 2. Jó capítulo 2. Vamos ler do verso 1 ao verso 10. Glória a Deus. Quem encontrou, diga amém. No dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor, veio também Satanás entre eles, apresentaram-se diante do Senhor. Então o Senhor perguntou a Satanás: de onde você vem? Satanás respondeu ao Senhor: de rodear a terra e passear por ela. E o Senhor disse a Satanás: você reparou no meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra. Ele é um homem íntegro, reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Ele ainda conserva a sua integridade. Embora você me incitasse contra ele para destruí-lo sem motivo. Então Satanás respondeu ao Senhor: pele por pele, o homem é capaz de dar tudo que tem pela sua vida, mas estende a tua mão e toca nos ossos e na carne dele, para ver se ele não blasfema contra ti na tua face. Então o Senhor disse a Satanás: você pode fazer com ele o que quiser, mas poupa-lhe a vida. Então Satanás saiu da presença do Senhor e feriu Jó com tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Jó, sentado em cinza, pegou um caco de barro para com ele raspar as feridas. Então a mulher dele disse: você ainda conserva a sua integridade? Amaldiçoa a Deus e morra. Mas Jó respondeu: você fala como uma doida. Temos recebido de Deus o bem, porque não receberíamos também o mal? E tudo isto Jó não pecou com seus lábios. Amém? Se assente, por favor. Eu quero dizer algo que nós viemos já falando já muito tempo aqui. Vamos fazer 4 anos de sobrevivência. Estamos, bem se dizer, engateando ainda. 4 anos da Igreja Cálice da Nova Aliança. Final do ano completamos esses 4 anos. E viemos constantemente batendo na mesma tecla. Concernente contra o mal. Concernente contra as ciladas do diabo. Concernente para a edificação da fé das pessoas. Para restaurar aquilo que as pessoas perderam. Perderam o que é a intimidade, perderam a confiança, perderam a falta de conhecimento. A Bíblia diz que é por falta de conhecimento que o povo perece. E nós precisamos aprender com a pessoa de Deus. E essa noite, Deus me deu esse texto para trazer a vocês e dizer à igreja que o diabo ainda, com os seus demônios, eles têm atuado no meio da humanidade. Eles têm deturbado os sonhos. Eles têm prejudicado famílias. Eles têm feito coisas que é desfavorável da vontade de Deus. Mas eu quero falar de pessoas que são íntegras. Pessoas que andam em favorecimento à vontade de Deus. Quando eu li esse texto, eu li também um capítulo 1, que inicia tudo sobre a vida de Jó. Quem era Jó? A Bíblia vai nos falar que ele era um homem devoto. Ele era um homem próspero. Ele era alguém, amado, que se preocupava seriamente com as outras pessoas. Ele se preocupava com as necessidades dos outros.
Ele era uma pessoa que, no entanto, ele era um homem perplexo. Porque em uma feita ele vê os seus filhos comendo, fazendo banquetes, bebendo. E depois de tudo isso, ele iria fazer o quê? Ele sacrificava para que os seus filhos fossem perdoados e purificados. Ele cuidava de muitas famílias por gerar emprego. Era um homem rico, mas também era um homem que era devoto e se preocupava seriamente com as pessoas. E você acha que isso não desperta algo no coração do inimigo? Uma pessoa que anda em sinceridade com Deus, uma pessoa que anda com sintonia com Deus, uma pessoa que anda, amado, a favor, à vontade do Pai. Eu quero dizer a você, amado, que quem coloca a prova aqui é Deus. Satanás chega diante de Deus, no dia que os filhos de Deus vão se apresentar. Quem está lá no meio? Satanás. Porque a Bíblia diz, amado, que nós, igreja, nós temos juiz, advogado e tem um acusador. O diabo faz o papel da acusação, Deus o papel do juiz, Jesus o papel do advogado. E quem estava lá? Satanás, aquele que é acusador. E quando ele olha no capítulo 1, Satanás quer gerar dúvida com a sinceridade de Jó. O que acontece, amado, é um devasto total. Só notícias ruins para a vida de Jó. Chega cada um com uma notícia: olha, os seus filhos estavam ali e caiu-se um raio ali, partiu a casa e os seus 10 filhos morrem. Olha, você tinha uma manada, caiu um raio sobre o terreno, matou todos os animais. Só eu que sobrevivi para dar uma boa notícia. Não era boa notícia. Sabe, querido, tem pessoas que só vivem de má notícia. Não acreditam no poder do Evangelho. Tem pessoas que enchem a boca para falar só de problema, só de dificuldade, só do que aconteceu, só daquilo que está acontecendo, mas ele não se levanta para se posicionar e dizer: ei, se Deus é comigo, amado, as portas vão se abrir. E se Deus está comigo, amado, o inferno vai ter que arredar. E se não arredar, eu vou passar por cima. Por quê? Porque eu sou filho, e filho tem intimidade com o Papai Celeste. Jó só recebeu notícias ruins. Só recebeu notícias a qual qualquer pessoa hoje, a estrutura seria abalada. Iria olhar: meu Deus do céu, o que está acontecendo? Jó, ele manteve a calma, a tranquilidade, como pai e como uma pessoa que dava empregos para várias pessoas. Ele perdeu muito, amado, aqui, porque Deus queria colocar ele à prova para ver se realmente mostrava para Satanás a integridade de Jó. E às vezes não entendemos, amado, que às vezes Deus está nos colocando nos estreitos. Não é para a gente se desesperar, não é para a gente desviar, não é para a gente parar de frequentar a igreja, não é para a gente ficar em casa isolado, é para a gente cultuar a Deus no meio daquela turbulência ou no meio daquela dificuldade. Aí tem pessoas que a primeira turbulência vem, já quer parar de cultuar, servir a Deus, coloca a culpa em Deus. Já o quê? Jó, ele adorou a Deus com tudo isso. Jó, amado, não questionou. Sabe por que as pessoas estão perdendo para Satanás? Porque eles olham para o tamanho do problema, mas não para o tamanho do Deus que habita dentro deles. Tudo que nós passamos é ficha para um Deus enorme em nossa vida. Tudo que você enfrenta, amado, seja o que for, é pequeno diante do Deus a qual você deu o seu coração para Ele morar. Eu quero dizer à igreja essa noite: o diabo todo dia procura algo em nossa vida para nos acusar. Está vendo o seu filho?
É um derrotado, olha lá. Falou que te amava, mas já desviou. Falou que te adorava, mas só foi cair, né, alguma coisa, só foi ele ter alguma coisa na vida, que sumiu da sua presença, olha lá. Está vendo o seu filho lá, dizia que te amava, o Senhor deu um carro para ele, sumiu da igreja, o carro agora pegou outra rota, mas já não vem mais para a rota da casa de Deus. Infelizmente, vivemos dias assim. As pessoas, amado, não entendem que Deus tem que ser prioridade em nossa vida, que Deus tem que ser o primeiro lugar da nossa vida. Não os nossos filhos, não a nossa esposa, mas em primeiro lugar o nosso Deus. Porque se Ele estiver no controle, amado, o diabo vai tentar levantar alguma coisa, e você, com toda essa blindagem, com toda essa armadura, vai bater e cair por terra. Por quê? Porque você é blindado, porque você é revestido, porque você de fato guardou a palavra na tábua do teu coração, para não pecar contra o seu Deus. E quando você guarda, você o quê? Gera revestimento sobre a tua vida, gera o que? Autoridade sobre a tua vida. Você olha para os problemas, você não se desespera, você se posiciona e diz: ei, Satanás, eu declaro que eu já venci essa batalha. Então sai fora da minha vida, sai fora da minha casa. Você tem que tomar o seu posicionamento de filho. Você tem que tomar o seu lugar de filha ou filho de Deus. Pare de dar ferramenta na mão do diabo. Pare de dar ouvido para Satanás, que está usando pessoas para pregar A, pregar B, mas não prega a Bíblia, não prega o Evangelho, só prega coisas superficiais, só coisa para emocionar. Ah, pastor, eu preciso ir naquele lugar, porque lá tem um profeta. Não, aqui tem um profeta, e o profeta aqui se chama Jesus Cristo, que profetiza, sabe o que? Salvação, arrependimento, e ainda profetiza o que? Ei, eu vos dou poder, autoridade e ousadia para fazer tudo em meu nome. Esse é o profeta. Quer ouvir ele? Ele está aqui. O diabo todo dia se levanta e olha para você e diz: o que eu vou levantar hoje? Em quem eu posso trazer para tentar tocar nessa vida? Em quem eu posso elaborar um esquema para tentar derrubar ele ou ela? Satanás fica incomodado quando você progrede na presença de Deus. Satanás fica incomodado quando você obedece à voz de Deus. Satanás fica incomodado quando você anda no caminho da verdade. E aí, quando tudo está bem na sua vida, ele vai procurar um local mais fragilizado para tentar te derrubar. Ele vai tentar tocar em pessoas que você ama, para tentar desestruturar a sua estrutura. Ele vai tentar tocar naquilo que Deus te deu, e às vezes, amado, para quê? Para que a sua fé seja esvaziada-se de você, e você retorne para aquilo que não é de Deus. Nós temos que nos posicionar como cristão. Estamos perdendo, amado, eu digo assim no sentido, porque hoje eu ouvindo um pastor dizendo: ei, uma pergunta que perguntaram para ele: pastor, eu estou saindo da igreja porque a igreja está esvaziando. E o pastor ele manda: mas a igreja que prega o evangelho genuíno, as pessoas estão se esfriando pelo evangelho e estão em busca de oba-oba, estão em busca de quê? De visão, de revelação, mas a verdadeira revelação não querem, que é o que? Arrependei-vos, vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, ei, buscai enquanto há tempo, ei, venha a mim que eu vou fazer de você um grande evangelista, um grande pregador,
pregador, ninguém quer ser instrumento, estão em busca de coisas superficial, mas estão deixando de ser instrumento na mão de Deus. E cada dia que passo, eu, pastor, eu quero ser instrumento dedilhado pela mão do Todo-Poderoso, porque a dedilhação dele vai fluir uma canção nova, vai fluir milagre, vai fluir salvação, porque a minha vida não é mais minha, e sim dele, e se é dele, ele pode fazer todas as coisas, ele pode. O texto, amado, fala que Satanás vinha todas as vezes, e Deus perguntava: de onde você vem? De rodear a terra por aí. E aí, amado, tem duas pessoas que estão de olho em nós: o Espírito Santo que está conosco, e o diabo ao derredor como leão, nos olhando com seus olhos cheios de raiva e maldade, dizendo: só não posso aproximar porque tem alguém mais forte do que eu na vida dele. Só não posso me aproximar porque tem alguém mais poderoso do que eu na vida dele. E aí ele fica bravo, fica furioso: ah, mas eu vou tentar dar o meu jeito, eu vou bolar um esquema aqui, outro acolá, para tentar tocar nele. E aí quando você, amado, é alguém de Deus, e você vê alguma coisa que seja influência dele, o que você vai fazer? Satanás, na minha casa não, no meu marido não, nos meus filhos não, na minha provisão, da onde eu ganho o meu sustento também não. Eu sou filho de Deus, e se eu sou filho de Deus, ei, você não toca naquilo que é sagrado. Você tem que entender isso. Você, amado, você é santo, sabia disso? Você é santo. Os verdadeiros santos estão aqui dentro. O que é santo é ser separado de Deus. O que é santo é ser justificado pelo sangue de Jesus. Eu sou santo não porque eu vivo, né, para parecer que eu sou santo. Eu sou santo porque o sangue de Jesus Cristo me purifica de todo o pecado. Eu sou justificado pelo sangue do Cordeiro. Se o diabo está de olho em mim, amado, se ele está de olho em você, e ele está de verdade, ele está de olho nessa igreja, sabe qual que é a vontade dele? É fechar essa igreja. Sabe que a vontade dele é tirar alguém que você ama da presença de Deus, é esmorecer você na fé, é fazer tudo aquilo que você pregou, você disse, um dia você arrotar para fora e dizer: não, eu preguei tanto, falei tanto, olha onde que eu estou hoje, perdi isso, perdi aquilo. Não, porque o diabo, ele quer dizer que servir a Deus é ruim, e servir ao mundo é bom. Servir a Deus é ruim, e servir ao mundo é uma coisa maravilhosa. O diabo está, amado, rodeando a terra, olhando você. E aí quando você anda na presença do Pai, ele fica procurando situação. Deus, ele vai, te guarda e te blinda. Falei: Satanás, isso aqui é meu. Mas pastor, por que Deus permitiu eu tocar em Jó? Você já leu Jó todinho? Você já leu o capítulo de Jó todinho? Todos os capítulos? Nós só lemos duas partes do texto, que é o começo e o fim. Mas tem o meio da trajetória, que Jó coloca tudo para fora. Além de ter 4 amigos que não ajudavam em nada, só apontavam o dedo de acusação, só queria que Jó confessasse algo que não tinha feito. Mas no meio dessa caminhada toda, lá no meio da Bíblia, dos capítulos de Jó, você vai encontrar Jó debatendo com Deus, falando algo com Deus. E nesse ato Deus coloca ele no lugar dele. Jó, onde você estava quando eu fiz os céus e a terra? Jó, onde você estava quando eu fiz os mares? Aonde você estava, Jó, quando eu fiz os animais dos mais profundos dos mares? Jó começou a questionar lá no meio, e Deus fala com ele: onde você estava quando eu fiz os céus, as estrelas? Onde você estava?
Deus o repreendeu. Mas aqui no início você vê o quê? Você vê um Jó fortalecido. Você vê um Jó que não dá volta para trás. Mas aí, querido, eu quero dizer para você, não é mostrar força só no começo da sua prova, é mostrar força em toda até o final dela, para que Deus honre a sua vida e honre o seu propósito com Deus. Tem muitas pessoas que têm força aqui agora, está pegando o cão à unha, está pegando o diabo, né, dando gravatada, dizendo, vem não Satanás, eu sou protegido. Aí começa a caminhar, passar dia, meses, tempo, aí começa o que? Aquela força começar a diminuir. Começou no começo forte, termina forte, termina revestido. Pastor, o senhor não sabe a luta que eu passo. Não, mas aquele que você entregou a vida sabe o endereço da sua vitória. Ele sabe o endereço daquilo que Ele tem preparado para você. O que Ele quer que você entenda é que você tem que progredir no meio a esse caos e tempestade que você passa. É porque o Senhor não está na minha pele, não. Ainda bem que não estou na sua pele, porque quem está em sua pele é o Todo-Poderoso que habita em você. E se Ele habita em você, amado, de fato você vai chegar do outro lado de lá cantando o hino da vitória. Aleluia. Jó, amado, estava ali. Ele é reparado por Satanás, porque Deus manda Satanás olhar, olha meu, está vendo? Você acha que Deus não permite? Olha lá meu filho, do jeito que está forte ele, mas duvido, se o Senhor tirar, olha, o diabo querendo transferir para que Deus haja, se o Senhor tocar nele, quero ver se vai te adorar. Foi eu tocar? Não, porque Deus amado não traz doença para a vida de ninguém, Deus não traz lepra para a vida de ninguém, Deus não gera enfermidade para a vida de ninguém. Deus quis que eu tive, não foi Deus não, foi uma ação, permissão, ou pessoas que estão em pecados, que abriu uma porta, e aí a doença entrou. Nós abrimos porta de permissões, se nós assim deixar, essa fenda e brecha para o diabo entrar. A Bíblia diz que o diabo queria transferir para Deus. Deus permitiu, né, Satanás tocar na vida de Jó. Tirou o quê? Tirou tudo que ele tinha. Ele estendeu a mão, tirou tudo que ele tinha, e mesmo assim Jó adorou a Deus. Eu te pergunto, aí Deus me leva a outro texto, que eu amo também esse texto. Tem muitas pessoas que levam a bordoada, que são perseguidas, que são maltratadas, que são chamados de fanático, pessoas que lançam a palavra de maldição. Por quê? Porque você é filho de Deus. O apóstolo Paulo, quando ele foi direcionado para pregar no local, e quando ele faz uma obra maravilhosa em praça pública, quando ele expulsa o espírito de adivinhação sobre uma jovem que gerava lucros para aquela cidade, ele é exposto diante da praça pública, e na praça pública ele leva açoites, e suas costas ficam cheias de vergões, fica todo arrebentado. Não somente isso que acontece, pega ele e lança ele dentro da prisão, no cárcere, prende os pés com troncos e as mãos também. Eu sempre falei isso e repito aqui novamente, se fosse muitas pessoas hoje, na atualidade, sabe o que iria fazer? Só foi eu vir para a igreja, que as provas começaram a aumentar, só foi começar a pregar, que o diabo preparou uma cilada, eu estou preso agora, eu estou dentro do cárcere, as pessoas pegou, rasgou a minha roupa, me humilhou diante da praça, eu não quero mais esse Deus não. Chega desse Deus, chega da presença dele. Sabe uma coisa? Eu vou sair fora da igreja, vou voltar às minhas origens do passado. Paulo não fez isso.
o que muitas pessoas fariam hoje, Paulo é um exemplo de vida para nós. Está lá preso, arrebentado, ensanguentado, roupa colando sobre as suas feridas, meia-noite. Imagina, amado, não tinha lâmpada naquela época, tinha lamparina. Você imagina Paulo lá no fundo do cárcere, lá no fundo, preso. Paulo e Silas, à meia-noite. É loucura, irmão. E o cristão ele tem que ser louco mesmo. O cristão tem que ser meio maluco, irmãos. Para as pessoas olharem lá, esse cara é doido. Sim, eu sou doido por Cristo. Eu sou louco pela presença do Pai. Eu não acho um peso vir à casa de Deus. Eu não acho obrigação vir à casa de Deus. Eu acho uma alegria estar na presença do Pai. Ah, eu vim na igreja só porque o pastor me convocou, me escalou. Eu estou na igreja porque eu faço parte do corpo de obreiro. Não, não, amado, eu estou na igreja não. Eu sou a igreja. E eu venho ao templo para adorar. Eu venho ao templo, amado, para ouvir a voz de Deus para a minha vida. Paulo e Silas lá, louco. Que muita gente hoje não faz. Primeira coisa do ser humano é murmurar. É murmurar. Ah, só foi eu vir para a igreja e as contas aí, ó. Meu Deus do céu, misericórdia, pastor, você não me entende. Quando estava lá no mundo parecia mil maravilhas. É lógico, você jogava no time do diabo, fazia a vontade dele. Ah, parece tudo difícil, mas sim, você saiu do mundo para ver uma vida em Cristo. Amém? Paulo e Silas lá no fundo, a Bíblia diz que eles começaram a orar e cantar hinos ao Senhor. E outra coisa mais linda, sabe? A Bíblia diz que todos que estavam na prisão o ouviam. Você imagina só, agora enlouqueceu, apanhou tanto que agora começou a cantar para esse Deus. Imagina os outros prisioneiros, está maluco esse camarada, bateram na cabeça dele. Será que esse Deus vai fazer alguma coisa por ele? Vai não. Imagina o burburinho dentro da prisão no cárcere. E hoje é assim em nossa vida. Sabe aquelas pessoas que estão apanhando, mas não saem da presença de Deus por nada. Sabe aquelas pessoas que são perseguidas, são apontadas de dedo, são chamadas de falso profeta, né? Olha lá, o pastor não é ninguém. Sabe o que é isso, amado? Isso é o que? É dizer que eu estou no caminho certo. Eu estou no caminho certo, eu vou despertar, sabe o que? Muitas ações aí fora, o mundo vai se levantar e vai tentar abafar a presença de Deus em sua vida. Queria abafar e chamar o apóstolo Paulo de louco, mas a Bíblia diz, amado, que de repente, Deus chacoalhou a estrutura de todo o cárcere. Imagina só, abriu, amado, sabe o que? Abriu os portões, quebrou, sabe, as algemas, quebrou todo o ferrolho, as portas se abriu. Por quê? Porque de repente de Deus pode ser executável em nossa vida. Você não entendeu, né? O de repente de Deus, quando nos demonstramos o que? Verdadeiros homens e mulheres na presença do Pai. Pode ser o processo que for, pode ser a dificuldade que for, mas eu estou na presença. O de repente do Pai acontece em nossa vida. Foi aberta a prisão, porque não desistiram. Como Jó aqui no início não desiste. A mulher, ei, você está doido? Amaldiçoou seu Deus e morre. Perdeu o filho, perdeu meio mundo de animais, mas ele não perdeu a fé no início. Você está aqui no início? Vai até o final agora. Altos e baixos terá, mas Jesus sempre vai estar com você até o final. Jó, ele nos ensina o quê? Que a nossa fé não pode ser baseada por coisas.
A nossa fé tem que ser baseada naquele que tem todo o poder sobre a nossa vida, porque nele Ele pode fazer todas as coisas acontecer naturalmente em nossa vida. A Bíblia nos ensina que Jó, amado, com o corpo coberto de lepra, raspando o seu corpo, fedendo sobre as cinzas, a mulher diz: eis, sabe o que? Para com isso, amaldiçoa o seu Deus e morre, chega de sofrer. Ele: o que, minha filha? Você fala com uma doida, viu? Temos recebido de Deus o bem, porque não receberemos também o mal? Em tudo isso Jó não pecou com os seus lábios, ele adorou a Deus. Quer ver milagre de Deus? Quer ver o inexplicável acontecer na sua vida? Começa a se posicionar, para de charamingar, de chorar, de ver você como: eu não sou ninguém. Você é sim, viu? Porque Deus te comprou com alto sangue, sangue precioso. Se você não fosse ninguém, Deus não teria enviado o seu filho. Você é alguém na presença de Deus, você é joia preciosa na mão de Deus. Então, amado, se você é joia, você tem liberdade de chegar na presença do Pai e pedir a Ele o que você deseja. Amém? Ficai sobre os vossos pés. Quero convidar todos que queiram receber oração aqui, por um milagre, porta aberta, vem correndo receber oração aqui. Em nome de Jesus. Pode vir sem medo. Vamos orar pela sua vida. Vamos invocar o nome do Senhor. Estenda na mão de vocês. O óleo vai estar passando, ungindo vocês. Coloque diante de Deus o que você quer agora. O que você quer. Traz no seu coração. Traz na sua alma agora. Em nome de Jesus. Produza o seu milagre. Imagina ele. Produza ele. O que tiver se levantado contra você vai cair agora. O que esteja lhe perseguindo, onde você estiver, no trabalho, no emprego, algum espírito de morte que tem profetizado derrota para ti, vai cair agora.